Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Nosso tema para hoje é uma grande miséria diante do grande Deus. Uma grande miséria diante do grande Deus. Este talvez seja um dos textos mais tocantes do Novo Testamento. Eu creio que ele é mais do que uma narração. Ele é um símbolo, um emblema da nossa própria vida. E você pode perceber aqui, em primeiro lugar, a extrema miséria a que o ser humano pode chegar na sua vida. E eu fico pensando nessa história. Certo homem da Galileia, um determinado dia da sua vida, começa a sentir algumas sensações estranhas no seu corpo. Algumas coceiras. De repente a pele começa a ficar escamosa. Daqui a pouco surgem algumas manchas avermelhadas que vão se escurecendo. E este homem, um dia preocupado, partilha com a sua mulher a situação que ele está vivenciando, e ela, ao observar as manchas do seu corpo, recomenda-o imediatamente a procurar o sacerdote, a autoridade sanitária da época. E ele vai ao sacerdote, o sacerdote o examina, e ele retorna com um diagnóstico desolador e sombrio. E o diagnóstico era esse: você está com lepra. Ele retorna à sua casa, não pode mais abraçar sua esposa, não pode mais beijar os seus filhos, se veste de trapo e tem que sair de casa, e tem que sair da sua cidade, e precisa se isolar numa colônia de leprosos, numa caverna de leprosos. Os anos se passam e a doença se agrava. Lucas, o médico, faz questão de registrar esse texto dizendo que o homem estava coberto de lepra. Isso significa que Lucas, por tratar de uma questão mais técnica e científica, diz que a doença estava no seu estágio mais avançado. Certamente este homem já estava com alguns aspectos de deformação no seu corpo, talvez sem parte da orelha, quem sabe sem parte dos lábios, quem sabe os dentes já haviam caído, quem sabe as pontas dos dedos já estavam completamente destruídas. Este homem estava sucateado. Este homem, quem sabe, sem ver mais a sua família, quem sabe dependendo totalmente da comiseração alheia, vive isolado de tudo, de todos, no ostracismo social, aguardando a chegada da morte. Até que chega a notícia no leprosário de que Jesus de Nazaré estava fazendo uma campanha evangelística pelas cidades da Galileia. Seu coração enche de esperança, fura o bloqueio do leprosário, mergulha pelas ruas da cidade, esgueirando-se daqui, dali, dacolá, ao ponto de aproximar-se de Jesus e prostrar-se aos seus pés. E tudo começa a ser diferente na vida deste homem. Eu queria então, à luz desse texto, tirar aqui algumas lições para nós. Você vai ver o segundo ponto, que é a compaixão de Jesus. Compaixão infinita de Jesus. Porque qualquer judeu que defrontasse com um leproso, subitamente, abruptamente, teria duas atitudes: ou correria dele, ou o expulsaria impreterivelmente, talvez até com pedradas, dizendo: maldito, maldito. Mas o Senhor Jesus Cristo não o escorraça. O Senhor Jesus Cristo compadece-se dele, toca nele
e o liberta da sua lepra. Então vamos olhar esse texto e ver nele as lições que queremos destacar. Em primeiro lugar, esse texto está nos falando de uma grande necessidade. Uma grande necessidade. Um homem leproso. A palavra lepra vem de lepros, de um verbo lepem, que significa descascar. Este é o significado literal da palavra lepra na língua grega. E, na verdade, naquela época neotestamentária, a palavra lepra era uma palavra lata, abrangente, genérica, geral, que definia todos os problemas alérgicos que uma pessoa possuía. Por exemplo, os rabinos alistaram nada menos do que 72 tipos diferentes de alergias que eram denominados de lepra na época, desde as curáveis até as incuráveis. De tal maneira que esta palavra era aplicada para uma variedade imensa de doenças ligadas a esta questão da pele. Entretanto, o caso em apreço não era apenas uma alergia. O caso em apreço era, na verdade, uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Na verdade, essa doença podia demorar 20 a 30 anos, transformando o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso era considerado um homem morto-vivo, de tal maneira que a cura da lepra, naquela época, em estado avançado como deste homem, era considerado uma ressurreição. E o entendimento era que só Deus podia curar um leproso. Vocês conhecem bem a história bíblica, quando o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel para que ele curasse o seu comandante Naamã. O que o rei de Israel fez? Rasgou as roupas. E disse, ele está querendo criar uma confusão comigo, porque só Deus pode curar um leproso. É verdade, só um milagre. Era uma doença incurável. Na verdade, a lepra, naquela época, era a pior enfermidade do mundo, a mais temida, a mais sofrida e a de consequências mais graves. Vocês certamente têm fresca na memória a imagem do filme Ben-Hur. Vocês se lembram que quando Messala, por uma questão de ódio a Ben-Hur, resolve prender a sua mãe, a sua irmã, e elas durante anos e anos trancadas nas prisões úmidas, escuras e insalubres de Roma, de Jerusalém, digo, elas então contraem uma lepra e começam a ter o rosto deformado. Esta era a situação, ao ponto dos rabinos entenderem que a lepra era uma doença que estava sob a ira divina, sob o juízo divino, era um castigo de Deus, assim entendiam os rabinos. E se você notar na Bíblia, algumas pessoas ficaram com lepras por causa do juízo de Deus, como Miriam, por causa da rebelião dela, como Geazi, por causa da mentira e da ganância dele, o rei Uzias, por causa do seu orgulho. Mas fundamentalmente, irmãos, a lepra é um símbolo do pecado na Bíblia. E eu quero aqui então fazer um paralelo entre lepra e pecado. Em primeiro lugar, a lepra é mais profunda que a pele. A lepra não era apenas uma doença dermatológica. Ela não atacava apenas a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos. De tal maneira que o paciente começava a sofrer e a se deformar fisicamente. As extremidades do corpo começavam a necrosar. De tal maneira que isto é um símbolo do pecado, porque o pecado também não é apenas algo epidérmico, superficial, ele está entranhado dentro de nós. Ele é concebido no nosso coração. Nós afirmamos dentro da teologia reformada que o homem está num estado de depravação total, ou seja, o pecado atingiu todas as áreas da sua vida, as suas emoções, a sua razão, a sua vontade, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu ser por completo. Notem vocês, segundo lugar, a lepra também tem outra característica, que a lepra separa. A lepra tinha um impacto não apenas físico, mas sobretudo social. Talvez a maior tragédia da lepra era o ostracismo social que ela produzia.
onde a pessoa tinha que ser arrancada da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua congregação, da sua sinagoga, e ser jogada num leprosário, numa caverna, de forma isolada, de todos, de tudo. Não é este um símbolo do pecado também? A Bíblia diz que o pecado, ele separa. Separa você de Deus, separa você do próximo, separa você de você mesmo. O pecado gera uma esquizofrenia existencial, uma fissura existencial. O pecado é o maior divisor de relacionamentos do mundo. Onde medra o pecado, não há possibilidade de existir comunhão. Porque o pecado divide, ele separa, ele agride, ele afeta os relacionamentos. Terceiro lugar, a lepra insensibiliza. William Barclay, estudando sobre essa questão da lepra, lá na questão do Novo Testamento, diz que havia dois tipos de lepra na época de Jesus. A lepra tubercular, que era uma lepra que era identificada com dores nas juntas e nódulos avermelhados e mais tarde nódulos escurecidos. E esse tipo de coisa levava a pele tornar-se rugosa, escamosa. E esse tipo de coisa levava também o homem a começar a perder as cartilagens do seu corpo. As orelhas, o nariz, parte dos lábios, a ponta dos dedos, etc. Esta era uma lepra dolorida. O segundo tipo de lepra que ele diz que era a lepra anestésica. Era aquele tipo de lepra que a pessoa só descobria quando enfrentava um processo de queimadura. Porque ao derramar uma água quente no corpo ou sofrer uma queimadura, não tinha sensibilidade. A lepra, de certa forma, afetava as células nervosas e impedia a pessoa de ter sensibilidade à dor. E esta lepra era uma lepra que levava a pessoa também ao mesmo resultado de deformação do corpo, ao ponto da pessoa ficar completamente sucateada, deformada, arruinada no seu aspecto físico. Vejam bem que também essa é uma característica do pecado. O pecado insensibiliza. O pecado cauteriza a consciência. O pecado eu comparo como um sapo numa panela de água. Eu nunca fiz experiência, porque acho que não sou tão cruel ao ponto de tentar fazer isso, mas já li bastante sobre isso. Se você pegar um sapo e botá-lo num caldeirão de água e for aquecendo a água pouco a pouco, ele não pula da água. Ele vai se adaptando ao calor, ao aquecimento da água, ao ponto de morrer ali. O pecado é assim. A pessoa vai se acostumando a ele, vai se adaptando a ele, vai se conformando a ele, vai perdendo a sensibilidade com ele. A consciência vai cauterizando com ele, ao ponto de ser completamente destruído. Alguém também já disse que a lepra, em quarto lugar, tem uma outra característica. Vamos olhar. A lepra deixa marcas, cicatrizes, abre feridas no corpo. Notem vocês que uma pessoa em estado avançado da lepra, ela já perde parte da orelha, do nariz, dos lábios, dos dedos, das mãos e dos pés. Também o pecado deixa marcas, cicatrizes, no corpo como doenças, na alma como culpa, como medo, na família como violência, como separação. David Wilkerson, que tem um trabalho ainda intenso entre os jovens drogados da cidade de Nova York, narra num de seus livros que a situação de uma pessoa na dependência química pode chegar a tal ponto de desespero e loucura que a pessoa é capaz de arrancar as unhas, enfiando as unhas numa parede de concreto, ou é capaz de enfiar os próprios dedos e arrancar os olhos do globo ocular. O pecado deixa marcas. Quinto lugar, a lepra, como o pecado, contamina. A lepra é contagiosa. É por isso que o paciente tinha que ser isolado da família, da sociedade. Pois bem, a Bíblia diz que o pecado também contamina. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Se você botar uma maçã podre numa cesta de maçãs, as maçãs boas não vão melhorar a podre. Ao contrário, a podre pode apodrecer as demais. A Bíblia diz então que você não pode ter comunhão
onde há pecado. E Paulo chega a dizer isso: se um irmão que se diz irmão vive em pecado abertamente, declaradamente, ostensivamente, você não deve ter comunhão com ele, você não pode ser participante das suas obras das trevas e infrutuosas. Por quê? Porque o pecado contamina, o pecado afeta, o pecado atinge as outras pessoas. É por isso que Davi diz, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. O pecado já foi comparado por alguém como o rio Amazonas. Se você for no nascedouro do rio Amazonas, uma criança pode brincar lá nas águas do rio. Mas vai ganhando afluentes, o rio vai crescendo, vai avolumando, ao ponto de se tornar o maior rio em volume de água do mundo. E nenhum nadador, por mais experimentado, ousaria atravessá-lo a nado. Assim é o pecado. O pecado é comparado como aquele domador de jiboias, que brincava com a jiboia, com espetáculos no circo, até o dia em que ele está brincando com a jiboia, e a jiboia começa a apertá-lo, e a plateia começa a sentir estalos, e vai ver que os seus ossos estão estalando, eles estão pensando que faz parte do espetáculo, mas o homem estava morrendo, sendo apertado e sufocado pela jiboia. Assim é o pecado. Um dia é gostoso, um dia você brinca com ele, um dia você dá um espetáculo com ele, um dia você tem prazer com ele, até o dia que ele te sufoca e te mata, porque a Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Mas veja você, em sexto lugar, a lepra deixa a pessoa impura. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava o doente impuro. Um leproso não podia ir ao culto, não podia à sinagoga, não podia ao templo, não podia participar da sua família. Ele estava socialmente inadequado para o relacionamento interpessoal. O pecado é assim, ele deixa a pessoa impura. Um leproso, por exemplo, tinha que andar com um sino no pescoço, e quando alguém, porventura, tentasse se aproximar dele, ele tinha que sair correndo e gritando, impuro, 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 não se aproxime. Você nota bem que quando aqueles 10 leprosos clamaram por socorro a Jesus, eles ficaram de longe gritando. Eles não ousaram se aproximar de Jesus, porque conheciam esta lei cerimonial que não os permitia aproximar-se de alguém. A Bíblia diz que o pecado deixa a pessoa impura. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, e aos olhos de Deus nós somos como o imundo, porque o pecado é sujeira. Mas finalmente, irmãos, nesta comparação, em sétimo lugar, a lepra mata. A lepra mata. A lepra era uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas pouco a pouco, até levar a pessoa ao óbito. A Bíblia diz que o pecado mata. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. E a lepra é pior do que o pecado. Ou melhor, o pecado é pior do que a lepra. Por quê? Porque a lepra só atinge alguns, mas o pecado atinge a todos. A lepra só destrói o corpo, mas o pecado destrói o corpo e a alma também. Terceiro, a lepra não pode separar o homem de Deus. É possível alguém estar sendo destruído pela lepra e ter profunda intimidade com Deus, mas o pecado destrói também o seu relacionamento com Deus no tempo e na eternidade. Então, o primeiro ponto da mensagem é uma grande necessidade. Segundo ponto, um grande desejo. Um grande desejo. Vejam vocês o verso 40. Sua Bíblia aberta aí. O leproso demonstrou grande determinação. Irmãos, eu fico olhando a audácia deste homem. Certamente, o leprosário onde ele frequentava devia ter uma folha bem na porta dos deveres e responsabilidades. Certamente, toda instituição tem as suas normas de funcionamento. E certamente devia ter lá, bem claro, bem fixado, as normas de funcionamento do leprosário. E a primeira talvez era essa: você está proibido de sair daqui. Não pode sair. Regime fechado. Sair é quebrar o regulamento. Mas esse homem venceu o medo. Esse homem venceu o autodesprezo. Esse homem venceu os complexos. Esse homem venceu o repúdio das pessoas. Esse homem venceu os embargos da lei. Esse homem saiu do leprosário da caverna da morte.
Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração e a desesperança. Se você notar, Jesus está fazendo uma campanha evangelística pelas cidades da Galileia. Portanto, este homem vai ter um encontro com Jesus na cidade. Certamente, quando a multidão, aqueles que estavam na cidade, o viram, fugiram. Talvez alguém até tenha ameaçado apedrejá-lo. A única pessoa que não fugiu dele foi o Senhor Jesus. E Jesus permitiu que ele se aproximasse a tal ponto dele, que Jesus pôde estender a mão e tocá-lo. Na verdade, este homem fura o bloqueio. Este homem não se conforma com o caos, ele não se conforma com a derrota, ele não se conforma com o fracasso. E esta é uma grande lição, queridos, uma grande lição. Há pessoas que se conformam com a tragédia, que se conformam com a doença, que se conformam com o pecado, que se conformam com o caos, que se conformam com a derrota, que se conformam com a situação de opressão. Diz, não tem jeito, eu não vou sair, não vou conseguir, eu estou fadado ao fracasso, eu estou fadado à derrota, eu estou fadado a morrer desse jeito. Este homem teve uma atitude. Ele foi audacioso, ele foi ousado, ele foi determinado. Ele rompeu com aquela situação de marasmo, de abandono, de opróbrio em que ele se encontrava. Segunda coisa que chama a atenção, o leproso demonstrou profunda humildade. Olha o verso 40, diz o texto que ele se ajoelhou. Lucas 8,15 diz que ele se prostrou com o rosto em terra. E Mateus 8,2 diz que ele adorou o Senhor. Notem vocês a atitude deste leproso, de prostração, de humilhação, de quebrantamento. Ele tinha uma necessidade. E ele levou essa necessidade ao Senhor Jesus Cristo. E é Mateus que nos informa que ele prostrou para adorar. O que significa isso? Que quando você adora a Deus, você não adora a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar. Você adora a Deus por quem Deus é. Essa é a grande diferença. Notem vocês que este homem não exige nada do Senhor. Ele pede. Esta é a atitude do adorador. Ele não se aproxima por aquilo que pode receber. Ele se aproxima por aquilo que pode dar. Seu coração, sua devoção, sua vida ao Senhor Jesus. Lembram dos irmãos, dos amigos de Daniel, quando Nabucodonosor queria lançá-los na fornalha e disse para eles, ninguém poderá livrá-los das minhas mãos? E eles responderam, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos, nem adoraremos ao Deus que tu levantaste e aos teus deuses. Ou seja, nós servimos a Deus não por aquilo que Deus pode nos dar, nós servimos a Deus por quem Deus é. Isso é adoração. Terceiro lugar, o leproso demonstrou genuína fé. Versículo 40 ainda. Ele se aproximou de Jesus não com dúvidas, não com incertezas, mas cheio de convicção. Ele chegou e disse, Jesus, tudo quanto tu quiseres, tu podes fazer. Se quiseres, podes purificar-me. É a palavra da convicção e da fé. Porque a fé vê o invisível. A fé toca o intangível. A fé se apropria do impossível. A fé pisa no terreno dos milagres. Seja feito conforme a tua fé. Foi uma das expressões prediletas do Senhor Jesus na cura dos enfermos. Porque ele disse, se crês, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Aquele moço foi a Jesus com fé, com confiança. Em momento nenhum ele duvidou da possibilidade da cura. Em momento nenhum ele duvidou do poder de Jesus. Em momento nenhum ele pensou que o seu problema era maior do que a possibilidade de Jesus socorrê-lo. Corrie ten Boom, que foi oprimida num campo de concentração nazista, disse certa feita, não há poço tão profundo da nossa angústia, da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa desolação, da nossa miséria, que a graça de Deus não seja mais profunda e não possa nos valer. Às vezes é o deserto da nossa aflição que é a porta da oportunidade de Deus. O deserto da prova, muitas vezes é a porta da esperança para nós. Quarto lugar, este leproso demonstrou plena submissão. Vejam o que ele diz. Se quiseres, podes purificar-me. Notem vocês que ele não exige nada, ele suplica com fervor. Ele não decreta nada, ele roga.
Ele não reivindica direitos, ele clama por misericórdia, ele não impõe o seu querer, mas ele demonstra plena submissão à soberana vontade do Senhor Jesus. Que diferença da postura de tantas pessoas hoje, que parecem reivindicar direitos absolutos diante de Deus. Nada merecemos, precisamos depender absolutamente da misericórdia de Deus. E ele adotou um princípio que o próprio Jesus adotou lá no Getsêmani: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submissão absoluta, dependência total da soberana vontade do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, irmãos, a terceira lição desse texto. Primeiro, uma grande necessidade. Segundo, um grande desejo. Terceiro lugar, um grande milagre. Um grande milagre. Notemos 3 coisas aqui importantíssimas que Jesus nos ensina. Aliás, 4 coisas. Primeiro, uma compaixão profunda. Versículo 41. Uma compaixão profunda. Marcos é quem nos leva ao coração de Jesus. Só Marcos fala sobre isso. Jesus profundamente compadecido dele. E então Marcos nos leva ao coração de Jesus e nos conta a motivação de Jesus em curar aquele leproso. Diz o texto, Jesus profundamente compadecido dele diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Essa palavra profundamente compadecido, na língua original, significa tocado em suas entranhas, movido em suas entranhas. É como se aquilo produzisse uma revolução nas entranhas, nos intestinos de Jesus. Você sabe que os orientais às vezes falavam de emoção não do coração, mas dos intestinos, dos rins, do seu interior. Até hoje, às vezes, nós sentimos como que um frio passando na barriga, né? É uma coisa que mexe dentro de você. Foi isso que Jesus sentiu por aquele moço. Uma profunda compaixão. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo é essa disposição poderosa de Deus para ajudar as pessoas. Na verdade, em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e os necessitados. Irmãos, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus sempre sentiu uma compaixão pelas pessoas necessitadas, quebradas, carentes, doentes, aflitas, desesperançadas, sucateadas pela vida. Gente que estava desprezada, enjeitada, escorraçada, ostracizada pela sociedade. Aquilo que nós poderíamos chamar o lixo do mundo, a escória da sociedade. Aquele que nós poderíamos chamar dos párias da sociedade. A esses Jesus investiu, restaurou, curou e restabeleceu. Sabe por quê? Porque o valor de uma pessoa para Jesus não está na sua aparência exterior, mas no seu interior. No seu interior. William Hendrickson diz que o Senhor Jesus não considerava ninguém indigno, fosse leproso, fosse cego, fosse surdo, fosse paralítico. Ele não valorizava as pessoas pela sua estratificação social, pela sua condição econômica, pela sua cabedal de cultura. Ele olhava para as pessoas, sejam crianças, sejam velhos, sejam doentes, sejam doutores, sejam comerciantes, sejam prostitutas, sejam religiosos, seja quem for, com os mesmos olhos de benignidade e misericórdia. Dr. Charles Ryle afirmou que as pessoas não estão perdidas por elas serem muito más, ou por se considerarem muito más. Ninguém está perdido por ser mau, no sentido de não ter chance. As pessoas estão perdidas por não recorrerem à fonte da vida, que é Jesus. Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. A luz se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles perecem então não por serem maus, mas por rejeitarem o bem. Não por causa das suas trevas, mas porque rejeitam a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, irmãos. Primeiro, foi uma compaixão profunda. Segundo, um toque generoso. Olha o verso 41. Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou. Eu fico impressionado com isso, porque este toque de Jesus quebrou o sistema judaico em um lugar decisivo. Por quê? Porque o puro não ficou impuro. Ao contrário, o puro purificou o impuro. Segundo a lei judaica,
Se um puro tocasse um impuro, o puro ficava impuro. Mas é o contrário que acontece. Jesus toca o leproso, Jesus não se contamina com a lepra do leproso, mas Jesus purifica o leproso. A virtude de Jesus não permite que ele seja contaminado, ao contrário, Jesus limpa, purifica, liberta, cura aquele que estava contaminado pela lepra. A imundícia do leproso não pôde contaminar Jesus, mas a virtude curadora de Jesus pôde limpar o leproso. O que na verdade está acontecendo aqui, irmãos, é um toque psicológico, emocional, profundo no ministério de Jesus. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus tocou esse homem. Não precisava tocar. Bastaria uma palavra de Jesus. Foi o que ele fez com os 10 leprosos, de longe. Ele poderia fazer o que fez com o filho do oficial. Pode voltar para sua casa. Seu servo já está curado. Basta uma palavra, disse outro, e o meu filho ficará curado. Mas Jesus não apenas falou, fica limpo. Antes de falar, Jesus tocou aquele homem. E por que tocou? Sabe por quê? Porque aquele homem tinha mais do que uma doença física, aquele homem tinha uma doença emocional. Certamente Jesus, sabendo que a lepra estava todo coberto de lepra, já a doença em estado avançado, talvez deveria ter passado em mais de 10 anos. Pela lógica da doença, talvez aquele homem tinha tantos anos que nunca tinha recebido um aperto de mão, que nunca ninguém tinha posto a mão no ombro dele, que nunca alguém tivesse encostado nele, que nunca alguém tivesse dado um abraço nele. Talvez a maior carência daquele homem era de alguém se importar com ele, perceber que as pessoas não tinham nojo dele, náusea dele, mas que se aproximavam dele e eram capazes de tocar nele. Amados irmãos, que coisa fenomenal. Jesus está aí curando as emoções deste homem, a psique deste homem. Jesus está curando a alma deste homem, o interior deste homem, antes de curar a doença deste homem. Quantas vezes hoje ainda há pessoas que estão mais doentes da alma do que do corpo, mais carentes de amor do que de comida, mais carentes de afeto do que de remédio, mais necessitados de um toque do que de uma cirurgia. E o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos ter esse toque de compaixão com as pessoas. Às vezes a maior necessidade que uma pessoa tem na igreja não é de escutar um sermão, nem de ouvir uma música, é de receber um abraço, de saber que ela é gente, que ela tem nome, que ela tem sonhos, que ela tem sentimentos, que ela tem necessidades, que ela tem carências, que ela precisa de ser amada, de ser acolhida, de ser recebida. Terceira coisa, uma palavra extraordinária. Versículos 41 e 42. Jesus respondeu para ele, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Preste atenção e eu vou ler porque está entre aspas de William Hendrickson. Ele disse assim, a introdução condicional do leproso, se quiseres, é suplantada pela esplêndida prontidão do mestre, eu quero. Aqui a vontade junta-se ao poder e a subtração do se, juntamente com a adição do fica limpo, transforma a condição horrível de doença numa situação de saúde saudável. Ou melhor, de saúde estável. Notem vocês, Jesus Cristo diz, quero, fica limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo. O homem começou com uma condicional, se. Colocou a causa na vontade de Jesus, se quiseres. E Jesus Cristo rompe esses obstáculos e diz, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Hoje muitas pessoas divulgam determinados milagres que não resistem a uma investigação meticulosa. Não resistem. Eu tenho um livro de um dos grandes pastores americanos, onde ele registra que, certa feita, ele foi ter uma entrevista com Benny Hinn, e ele pediu a Benny Hinn pelo menos um milagre, das muitas cruzadas de milagre que Benny Hinn realiza, que pudesse ele testificar cientificamente deste milagre. E não conseguiu sequer um exemplo. Eu conheço vários casos de pessoas que participam, às vezes, de uma cruzada, de uma situação onde se proclama tantas curas, mas não se vê essas evidências como nas curas de Jesus, imediatamente, sem deixar sequelas, sem ser uma cura a crediário, a prestação progressiva.
Eu tenho visto casos onde pessoas são declaradas curadas e abandonam o remédio, abandonam o tratamento para logo depois naufragar e só sobrar diante da enfermidade. As curas de Jesus não tinham embustes, não tinha propaganda enganosa, não tinha efeito marqueteiro. Jesus curava e a pessoa ficava imediatamente restabelecida. Mas em último lugar aqui neste ponto, queridos irmãos, um testemunho necessário, versículo 44. Jesus mostra para aquele homem a necessidade de ir ao sacerdote, levar a oferta requerida pela lei de Moisés. Por que Jesus manda este homem ao sacerdote? Porque na verdade o sacerdote era a autoridade religiosa e sanitária que fornecia o atestado de saúde e pronunciava a purificação, segundo Levíticos 14. Era o sacerdote que dava o atestado de reintegração à família, à sociedade, à sinagoga e ao templo. O sacerdote devia atestar a legitimidade do milagre. Ou seja, Jesus está dizendo, o verdadeiro milagre é verificável. Ele pode até acontecer num ambiente doméstico e secreto, mas o atestado dele, a verificação dele é pública e é notória. Em outros termos também o Senhor Jesus está nos mostrando o seguinte, que nós precisamos contar para os outros o que Deus fez por nós. As pessoas precisam saber se este milagre aconteceu na nossa vida. Você que foi purificado, você que foi curado, você que foi perdoado, você precisa tornar isto do conhecimento das pessoas. As pessoas precisam saber que verdadeiramente você já foi lavado no sangue de Jesus e purificado de todo o pecado. Mas eu quero terminar com o último ponto. Uma grande necessidade, um grande desejo, um grande milagre, finalmente, uma grande advertência. Versículos 44 e 45. Notem vocês o que Jesus diz para este homem. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Quando ele diz, não fala nada a ninguém, não está contradizendo aqui não. Ele não está dizendo, não fale nada a ninguém da multidão da Galileia, onde ele está fazendo esta campanha e cruzada evangelística. Ele diz, vai falar para o sacerdote, para a autoridade sanitária. Notem vocês, é muito importante entender isso aqui. Você está com a Bíblia aberta comigo? Então você vai perceber o que Jesus está fazendo. Olha aí o versículo 38 desse mesmo capítulo 1. Jesus, porém, disse, vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Jesus está no meio de uma campanha evangelística, itinerante, pelas cidades e povoados da Galileia. Esse era o propósito dele. Notem ainda uma segunda coisa. Jesus está fugindo de uma multidão que o procura em Cafarnaum à cata de seus milagres. Olha, por favor, versículos 35 a 37. Tendo se levantado à outra madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Se você olhar o contexto, Jesus tinha feito milagres naquela tarde, naquela noite, de uma multidão onde ele estava, e esta multidão agora o procura para mais milagres. Ele diz, não vamos voltar para Cafarnaum não. Vamos para os povoados, vilas e cidades, para que eu pregue. E o verso 39 diz, então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus está no meio de uma campanha evangelística. E agora vem então uma ordem expressa. Não contes nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. Dá para entender isso aqui? Vamos ver duas razões por que Jesus dá uma ordem para esse leproso para não contar nada para ninguém, agora curado. Por que Jesus fala isso? Primeiro, em primeiro lugar, porque sua campanha na Galileia era uma campanha evangelística e não uma cruzada de milagres. Jesus estava percorrendo a Galileia com um propósito, pregar o evangelho. Chegou a dizer, para isto é que eu vim, pregar o evangelho. Jesus queria ser conhecido na Galileia como aquele que veio buscar o perdido, como aquele que veio remir o homem da sua condição de pecado e miséria, e não apenas visto como um milagreiro que trazia soluções imediatas, terrenas e temporais. Jesus sabia da tendência da multidão,
Já denunciava isso lá em João 6, 26, quando diz assim: em verdade eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus sabe da tendência da humanidade de procurá-lo apenas para questões do aqui e do agora. Não tem nada que dá mais ibope do que proclamar cura, milagres, prodígios. Mas Jesus Cristo está entendendo uma coisa extremamente importante, irmãos. O diabo sempre quis distrair Jesus da sua missão. Sempre. Fazendo escolher o caminho da fama em vez do caminho da cruz. Muitas vezes o diabo escondeu-se atrás de uma multidão ávida por milagres. Jesus sempre discerniu essa tentação. Você vai notar que todas as vezes que uma multidão corre atrás de Jesus com outra intenção, que não é ouvir a palavra e ouvir o evangelho da salvação, Jesus deixa essa multidão e se isola para orar. Por quê? Porque Jesus discernia que muitas vezes por trás da multidão que procura Jesus por milagres, está aí uma sedução de Satanás para desviar do caminho da cruz para o caminho da fama. Segundo lugar, sabe por que Jesus mandou aquele homem não falar nada para ninguém? Porque não queria despertar precocemente a oposição dos líderes judeus. Jesus sabia que os líderes judeus, os escribas, fariseus e sacerdotes, tinham inveja dele. E se aquele homem começasse a propalar aquele milagre abertamente na Galileia, certamente isso iria precipitar uma oposição precoce a Jesus, impedindo de certa forma que ele realizasse plenamente o seu ministério de evangelização por aquela região. Segunda coisa, não apenas uma advertência, mas uma desobediência flagrante. Esse texto mostra. Olha o verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em qualquer cidade. Eu fico imaginando que realmente não deve ter sido muito fácil para esse homem curado, porque ele estava com uma alegria tão grande e um entusiasmo tão incontido no seu coração, que ele pensou: eu não posso me calar, eu não posso guardar essa notícia tão fantástica para mim mesmo. Eu tenho que abrir a boca e eu tenho que falar do que Jesus fez na minha vida. E ele desobedeceu uma ordem de Jesus e começou a falar, e a palavra aqui na língua original está no presente, significa que ele falou e continuou falando. Ele não falou apenas no primeiro dia, não. Ele continuou falando continuamente. Certamente, o grande benefício recebido não dava a ele o direito de desobedecer uma ordem expressa do Senhor Jesus. Mas é curioso o contraste entre esse homem e nós. Porque ao homem que Jesus diz, fique calado, ele falou, ele pregou. Para nós, Jesus deu uma ordem contrária, falem, preguem, e nós nos calamos. Eu creio que a desobediência deste homem é menos grave do que a nossa. Porque nós recebemos uma cura e uma libertação do pecado, da morte, do juízo, e o Senhor Jesus nos diz, vai, pregue esta palavra e anuncie esse testemunho para o mundo inteiro. E nós covardemente nos acomodamos e nos silenciamos e nos omitimos. Finalmente, uma consequência desastrosa. Diz o verso 45 que Jesus não mais podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora nos lugares ermos. A desobediência sempre traz consequências. O entusiasmo daquele homem, de certa forma, estorvou a campanha evangelística pretendida por Jesus na Galileia. Era o que nós poderíamos chamar de zelo sem conhecimento. Porque a partir desse momento, Jesus não pôde mais cumprir o seu cronograma de ir em toda a cidade, entrar em todas as sinagogas, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Jesus Cristo precisou ficar recuado nos lugares ermos. Na verdade, o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: Jesus nunca alimentou a curiosidade das multidões que buscavam apenas ver e receber os seus milagres. Ele não atendeu a esta expectativa curiosa da multidão. Eu quero concluir relembrando agora o que Jesus fez por este homem. Jesus o curou. Fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, socialmente e espiritualmente. Eu fico imaginando com que alegria este homem deve ter voltado para casa, deve ter abraçado a sua esposa, deve ter beijado os seus filhos, deve ter celebrado com a sua família, deve ter ido ao primeiro culto da sinagoga, deve ter ido à primeira festa religiosa em Jerusalém. Eu imagino
com que felicidade este homem, com que gratidão este homem viveu dali para frente. Ele estava fadado à morte e ele encontrou vida. Não tem sido isso assim com você e comigo? O Senhor Jesus ainda continua curando, Ele ainda continua purificando, Ele ainda continua restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. E hoje mesmo, Ele pode fazer esta mesma obra na sua vida. Talvez você trouxe aqui hoje uma causa perdida. Talvez você está trancado numa colônia de desespero. Talvez as pessoas dizem para você, não tem mais saída e não tem mais jeito. Não tem esperança. Mas eu quero encorajar você em nome de Jesus a sair dessa colônia. A colocar a sua causa aos pés do Senhor Jesus. E dizer para Ele, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. E Ele certamente dirá a você, eu quero, eu posso. Fica limpo, fica liberto. Experimente o milagre que eu tenho para lhe oferecer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém.